Eu quero ler com você hoje no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. 2 Reis, capítulo de número 20, versículo 1. Você que possui a Bíblia, a sua espada, pegue agora aí, vamos ler juntos. Se você não veio preparado, está aí no telão para você acompanhar. Mas eu vou pedir, por favor, que você se coloque de pé. Em reverência à palavra de Deus, não é por mim não, eu sou igual a você, mas é pela palavra nesse momento. Glória a Deus. Diz assim: naquele dia adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, tenho servido e te lembra que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e te sararei. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti esta cidade, ampararei a esta cidade por amor de mim e por amor do servo Davi. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Ele disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, e do Senhor cumprirá a palavra sobre ti. Adianta-se-irei à sombra 10 graus, ou voltará 10 graus para trás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, mas aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que havia declinado no relógio do sol de Acaz. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, por tudo que já aconteceu neste lugar, Senhor. Te louvamos agora, Senhor, porque o Senhor tem trazido uma palavra do teu trono, Senhor. Fala conosco então, Senhor, ministra em nosso coração. Por isso nós declaramos mais uma vez que a nossa mente está cativa, o nosso coração ele está aberto às tuas ministrações, Senhor. Ó Deus, que todo o espírito que não pertence a ti, Senhor, ou seja, cansaço, sonolência, desatenção e incredulidade, cai por terra agora no nome de Jesus. Nós não queremos sair da mesma forma que chegamos, porque a nossa alma tem sede e fome de ti, Senhor, e nós queremos realmente a porção que o Senhor separou nesta noite, de direção, de prosperidade, Senhor, ó Deus, de cura, de libertação, Senhor, e de restauração sobre a nossa vida. Tu és grandioso, tu és magnífico, Senhor. Toma a direção, Espírito Santo, deste culto, que o Senhor possa nos usar na autoridade do teu nome, Senhor, ó Deus, e na autoridade do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentarem. Eu quero falar com o tema nesta noite, oração secreta, amém? O tema é oração secreta. Quando nós lemos esta passagem, é uma passagem já conhecida, você talvez já tenha escutado, mas Deus, Ele quer falar algo no meu e no seu coração acerca de oração. Então muitos, que estiverem aqui vai entender essa mensagem de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque Deus, Ele quer levar o povo, como já foi falado aqui, ministrado aqui, a oração. A oração é uma das nossas armas, e é verdade. Nós não temos muitas das armas espirituais. Eu sempre falo que a nossa arma principal, uma das principais é a palavra, que eu preciso ler a palavra, eu preciso saber da palavra, eu preciso também saber da palavra para
qual o motivo que eu vou orar, como eu vou orar. Então a palavra é essencial, a oração é essencial, a adoração é essencial, o jejum é essencial. Então são armas que nós usamos. E hoje eu quero falar desse tema, oração secreta, comigo e com você. Quando nós lemos e deparamos com esse texto do capítulo 20 de Ezequiel, talvez se fosse eu e você no lugar de Ezequias, de que forma talvez nós reagiria? Certamente alguns se desesperariam, alguns chorariam como ele também muito, outros talvez entrariam numa profunda depressão, alguns até pensariam em se suicidar e assim por diante. Pessoas, elas têm pensamentos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Alguns pensamentos às vezes nós pensamos até de forma igual, mas geralmente dentro de uma adversidade. Quando nós somos afrontados por algo, geralmente as pessoas pensam diferente. Então, o meu pensamento, o seu pensamento às vezes é diferente. Talvez eu tomaria uma atitude diferente que a sua. Mas quando nós olhamos às vezes, e como nós temos atendido as pessoas, quando vem uma adversidade sobre a vida da pessoa, nós vemos assim que várias pessoas reagem de várias formas. Como eu disse, pessoas às vezes elas caem na incredulidade, elas param até de acreditar em Deus. Outras pessoas, elas caem numa depressão profunda que a gente só vai descobrir depois de semanas que ficou sabendo que a pessoa está doente, que a pessoa está depressiva. Outras pessoas, como eu disse, acabam se desesperando, cometendo até suicídio. Então nós temos que entender que as adversidades, elas estão presentes na nossa vida. Então temos que entender que muitas vezes elas vêm de forma imparciais. O que é isso, pastor? A gente não sabe. Eu não sei, não consigo programar quando vai vir uma adversidade na minha vida ou na sua vida. Nós não esperamos, nós não temos agendado. Então ele fala assim, esse mês vai ser tranquilo, mas o mês que vem no dia 15 vai acontecer algo. Nós não sabemos, ela acontece, ela muitas vezes é pego de surpresa. Então, e imparciais por quê? Porque ela pega tanto crianças, ela pega adolescentes, ela pega idosos, ela pega pessoas que têm poder social, que não têm. Então elas são imprevisíveis. Muitas vezes você recebe um telefonema e ali é uma notícia terrível. Ou às vezes acontece algo na sua casa e algo terrível. Às vezes está acontecendo já na sua vida uma adversidade, um problema, uma situação que chegou até nós, e muitas vezes a notícia que vem nós não conseguimos ver saída. Foi o que aconteceu com o rei. Ele estava ali num dia tranquilo, mas de repente o profeta chega ali e diz para ele uma notícia direta. Eu sei que também é difícil para quem vai dar uma notícia como essa, não é só para quem recebe, mas para quem vai dar uma notícia também dessa, é muito terrível. Falou assim, olha, o negócio é o seguinte, rei, você coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer e você não vai viver mais. Imagina eu e você recebendo uma notícia dessa, e ainda era da parte do Senhor, era da parte do Senhor. Então muitas vezes nós ficamos sem ação, muitas vezes nós ficamos sem chão. Muitas vezes a nossa mente trabalha e começa a pensar tantas coisas, e entendemos que, como Ezequias, a nossa primeira atitude seria conversar com o Senhor. Essa seria a nossa primeira atitude. Mas geralmente nós vamos para o outro lado, e muitas vezes nós vamos até para o extremo e esquecemos de conversar com o Senhor. Que decisão eu devo tomar? O que eu devo fazer? Ou às vezes nós tomamos a decisão já naquele momento, e às vezes erramos, e às vezes se torna mais prejudicial ainda, agravando o problema na nossa vida. Então nós temos que entender o que fazer então diante das adversidades da vida. E nós vamos aprender um pouco aqui. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é ter um relacionamento com o Senhor. Ter um relacionamento com o Senhor. E como eu disse,
Às vezes você está na igreja, às vezes a tua vida está boa, mas de uma hora para outra acontece algo. Ezequias, ele vinha já de uma presença tremenda com Deus. Deus era com ele. Se você ler no capítulo de número 19, no versículo de número 35, você vai ver o seguinte, que sucedeu, pois, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos sírios, e 185 mil deles. E levantando pela manhã cedo, eis que eram corpos mortos. Um pouquinho atrás, Ezequias estava no auge ali. Diz a palavra aqui que era uma batalha difícil, mas o Senhor falou que estava com ele. E na verdade o Senhor deu a vitória para ele, em cima deste exército. Ele não precisou fazer nada. Diz que na noite o anjo foi lá e matou os 185 mil. E muitas vezes é assim. Muitas vezes nós caminhamos com Deus, muitas vezes nós servimos a Deus, muitas vezes Deus tem nos abençoado, mas de repente acontece algo, ou é um ataque das trevas, ou é algo que acontece diante deste mundo que vivemos, e a nossa fé é abalada. Aí nós já começamos a perguntar os porquês. Por que, Senhor, aconteceu isso comigo? Por que está acontecendo isso na minha família? Por que o Senhor permitiu que acontecesse isso no meu casamento? Por que aconteceu isso na vida dos meus filhos? Porquês e porquês. Sendo que nós deveríamos realmente se posicionar em oração, em vez de questionar Deus, em vez de colocar Deus na parede e perguntar qual é realmente o propósito que o Senhor tem na minha vida. Porque se nós andamos com o Senhor, se eu e você andamos com o Senhor, nós temos a plena certeza, 100% de convicção que Deus está conosco. Amém, igreja? Nós temos essa convicção. Nós somos filhos e filhas de Deus. Ninguém deixa um filho desamparado. Ninguém quer o mal para um filho. Então nós temos a convicção, a certeza que Deus está comigo e Deus está com você. Então por que nós questionamos? Sendo que nós deveríamos entender porque Deus está trabalhando na nossa vida. E é assim muitas vezes que acontece. Hoje mesmo você pode trazer essa reflexão um pouco para esse tempo. Hoje, como Ezequias, ele era um homem poderoso, ele era um homem rico, ele tinha um grande exército, né? E ele era o rei ali. Hoje também você vai perceber o seguinte: hoje nós vemos nações que têm um grande exército, um poder de destruição, de armamento tremendo, nações que são ricas, nações que têm tecnologia, nações que têm um monte de coisa, mas infelizmente não conseguiram ainda achar uma saída para esse vírus, entre aspas, está vindo a vacina, mas muitos foram ceifados. Então, quando as adversidades vêm, muitas vezes vêm na caminhada na nossa vida. Nós estamos, vamos dizer assim, estamos nesta jornada. E às vezes as adversidades são pessoais, as adversidades às vezes são coletivas, que envolve eu, você e muitas outras pessoas. Mas qual posição nós devemos tomar? Qual posicionamento eu devo tomar como servo e serva do Senhor? Qual posicionamento que eu devo tomar como igreja do Senhor? O primeiro posicionamento é oração. Nós temos que realmente orar. Como foi ministrado aqui já, uma situação às vezes com um irmão nosso. O que nós podemos fazer? Às vezes nós podemos ajudar sim financeiramente, às vezes nós podemos dar o amor, o carinho, mas principalmente nós temos que ajudar essas pessoas em oração. Há uma batalha contra o reino das trevas. Efésios capítulo 6, versículo 12 vai dizer isso. Vai dizer que a nossa briga não é contra carne nem sangue, né? Mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você não consegue ver, mas você entende que tem essa batalha. Há muita opressão, há muita batalha, uma batalha, entre aspas, invisível aos olhos carnais, mas aos olhos espirituais você consegue perceber o mover do inimigo, você consegue ver o mover das trevas. E nós precisamos se levantar como igreja, amém, nessa batalha, para sarar a terra, sarar a vida das pessoas, ajudar em batalha. Então nós temos que se posicionar. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos o seguinte, que muitas vezes
diante das batalhas nós perdemos algumas batalhas. Nós precisamos entender isso. Amém, igreja? Como Ezequias, ele estava ganhando, mas agora de repente ele parecia que estava perdendo. E muitas vezes é assim, a nossa vida não é só altos, a nossa vida não é só abundância, a nossa vida não é só felicidade. Ou será que só eu que estou entendendo dessa forma? Não é verdade? Às vezes você está alegre, às vezes você está triste. Às vezes você está com dinheiro, mas às vezes você não tem dinheiro, né? Às vezes você está com saúde e às vezes você não tem saúde. Foi o que Eclesiastes no capítulo 3 Salomão diz: há um tempo determinado debaixo do céu, há tempo para todas as coisas. Então lá ele começa falando: há tempo de guerra, tempo de paz, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, e assim vai. Então a nossa vida, ela tem altos e baixos. Tem dia que você levanta querendo abraçar todo mundo, né? Ele fala: há tempo de amar. Tem dia que você levanta querendo amar todo mundo, abraçar todo mundo. Mas tem dia que você usa até aquela frase, né? Levantei com o pé esquerdo, não quero ver ninguém, não quero receber visita, não quero abraçar ninguém. E é verdade. Então, mas o que importa, pastor? Importa que a batalha final já está ganha. Amém, igreja? Porque Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. Ele já pagou o alto preço. A batalha final já está ganha. O que basta para nós? Vencer as guerras do dia a dia, vencer as adversidades do dia a dia. E nós não podemos perder nessa batalha do dia a dia. Por quê? Porque às vezes você está bem, mas às vezes está ruim. Às vezes você está na bonança, você está na alegria, mas às vezes você vai estar na prova. Então o que nós temos que entender? Nós não podemos mudar a posição do nosso Deus. Amém? A posição de Deus, ele continua no mesmo lugar, ele continua no mesmo trono de glória dele. Ele não mudou. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e eu sou o mesmo eternamente. Serei o mesmo eternamente. Então Deus, ele não muda. Quem muda somos nós. Então nós precisamos se posicionar. É um tempo difícil ainda, é um tempo incerto ainda neste ano, e nós precisamos se posicionar. Precisamos realmente avançar. Não é qualquer batalhinha, qualquer guerrinha vai te afastar. Não é qualquer guerra do dia a dia que se levanta na sua família, na sua casa, no seu trabalho, que vai te destruir. Por quê? Porque Deus está com você, amém? E nós temos esta ferramenta que é a oração. A oração, ela é muito poderosa. A oração, ela é eficaz. A oração, ela quebra o jugo. A oração, ela traz libertação. A oração, ela traz cura. A oração é algo tremendo. A oração é você conversar diretamente com Deus. E como eu disse, Ele é Pai, e Ele vai se mover sobre a sua vida. Então qual é o problema, pastor? O problema é que nós às vezes não oramos. Nós não conversamos com o Senhor. Mas Deus não sabe todas as coisas? Sim. Mas Deus quer ouvir a nossa voz. Deus, ele quer ouvir a voz dos filhos. Fica um filho sem conversar com o pai, o pai já vai lá e fala: o que está acontecendo aí? O que está pegando aí? Né? Não é assim? O pai também deseja ouvir a nossa voz. Então nós temos que realmente se posicionar. Nós temos que realmente ser cristãos corajosos, né? Os líderes corajosos, porque os corajosos vão herdar o reino dos céus, diz a Bíblia, e os covardes não vão herdar. Nós precisamos se posicionar. Mas é como o irmão falou, às vezes a nossa mente está cauterizada, o nosso coração também. E nós às vezes não expressamos o amor que recebemos de Cristo para com o próximo, para com as pessoas. Tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas padecendo, tem muitas pessoas ainda na escuridão. E quem pode salvar essas pessoas? Quem pode tirar essas pessoas das trevas para a luz? Eu e você, amém? Eu e você, que fomos escolhidos para pregar o Evangelho. Eu e você que fomos levantados nesse tempo para usar de intercessão, de oração, para mover o céu. Como eu disse, não adianta você fazer nada na força do braço. Nós temos que buscar em oração. E temos que entender que temos altos e baixos. 1 Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 18, vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Deus, ele sabe do nosso caminhar. Então eu tenho que dar graça. Aconteceu alguma coisa? Glória a Deus, aleluia. Vou dar graças em todas as coisas. Estou bem, graças a Deus. Estou ruim, graças a Deus. E Deus é bom a todo tempo, amém, igreja?
Porque em 1 Coríntios também, no capítulo 10, versículo de número 13, vai dizer algo. Vai dizer assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Preste atenção, é humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que podeis suportar. Então, o que você tem que entender e eu que tenho que entender? Deus, Ele não deixa você ser provado além do que você não pode suportar. Aí você vai falar: mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Pois é, Deus, Ele sabe melhor do que eu mesmo. E Ele sabe o seu limite, e Ele não vai deixar você ser provado acima do que você não pode suportar. Com a provação, Ele vai dar sempre um escape, sempre uma saída. Sempre Deus está abrindo uma saída, sempre Deus está te chamando para se mover, para se posicionar, para que você saia da luta, para que você saia da provação, para que você seja vencedor. Mas muitas vezes nós queremos que Deus faz tudo para mim, Deus. Nós não queremos se dispor, nós não queremos sair da zona do conforto, nós não queremos nem sequer se posicionar nesse tempo. E pior é que nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos, por causa da omissão com o Senhor. Então nós temos que entender que há uma luta, e nós precisamos sair vitoriosos nesta batalha. Então nós temos que entender que Ezequias aqui, ele se posicionou. A palavra no versículo de número 2 vai dizer o seguinte: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quando ele recebe aquela mensagem, quando ele recebe aquela notícia ruim, ele toma uma atitude, ele vira para a parede e ele começa a orar ao Senhor. E muitas vezes nós temos que fazer isso também. E quando eu estava lendo aqui, Deus, Ele colocou no meu coração isso daqui. Nós precisamos virar as costas, às vezes, para muitas coisas do mundo. Nós precisamos se libertar de muitas coisas que trazem danos, que muitas vezes envolve a gente em uma adversidade. Às vezes entramos numa confusão, num problema, porque se envolvemos com coisas ilícitas, se envolvemos com coisas que não agradam o Senhor, e isso vai causar consequências sobre as nossas vidas. Então, quando eu vejo esse ato aqui, o que Deus colocou no meu coração é que Ezequias, ele está falando o seguinte nessa noite: Deus está falando através da vida desse rei, que nós também devemos virar as costas para muitas coisas do mundo, e se voltar para onde? Para a face de Jesus. E isso está grátis para você, amém? Jesus disse que Ele morreu e rasgou o véu do templo e deu acesso ao trono do Pai. Eu e você podemos falar com o Senhor a qualquer hora, a qualquer momento. Você pode falar com o Senhor. A hora que você estiver dirigindo, você pode falar com o Senhor. Se você estiver lavando uma louça lá, você pode falar com o Senhor. A hora que você estiver acordando, você abrir o olho, você já pode falar com o Senhor, que Ele está posicionado lá para escutar a nossa oração. Está à minha e à sua disposição. Então nós precisamos buscar o Senhor. Muitas vezes nós precisamos virar as costas para as mentiras, para as palavras contrárias. Por quê? Porque Ezequias poderia ali parar e murmurar e reclamar e falar: mas por que, Senhor? Por que aconteceu isso? Ou ficar com pensamentos negativos. Mas não, ele toma a decisão certa. Ele vira as costas ali e ele vai direto aonde? Na fonte. Aquele que é conhecedor de toda a verdade, aquele que pode interceder perante o Pai, que é Jesus Cristo, amém? Ele vai direto na fonte, ele vai direto ao Senhor. E muitas vezes nós também, nós temos um advogado perante o Pai, amém, igreja? Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua adversidade, mas eu sei que você tem o melhor, e eu também tenho o melhor advogado aqui nessa terra, amém? 1 João capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: meus filhinhos, vos escrevo isso para que não pequeis, mas se porventura alguém de vós pecar, tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo, amém? Ele é o meu e seu advogado. Você quer advogado melhor para a sua causa? Então eu não sei o que você está passando, mas eu sei que tem um advogado que intercede por você, que leva a sua causa perante o Pai, que fala com o Pai diretamente para nos abençoar. Então nós temos esse privilégio através da oração, através do diálogo com Deus. Você tem um advogado a teu favor. Então nós temos que entender isso. E quantas vezes, nós choramos,
Quantas vezes nós se posicionamos diante do Senhor? Quantas vezes você chorou por causa da sua família? Quantas vezes você chorou por causa do seu filho? Quantas vezes você chorou por causa do seu esposo ou da sua esposa? Quantas vezes você chorou por causa de um problema de saúde? Quantas vezes nós temos nos colocado diante do Senhor? E agora eu trago uma prova real para você, que todas as vezes que você chorou diante do Senhor, Deus Ele escutou e fez algo na sua vida. É por isso que você está aqui hoje, amém? É por isso que você ainda tem esperança no seu coração. É por isso que você ainda tem fé no seu coração. É por isso que você tem a convicção, a certeza que Deus ainda está trabalhando por você, amém? Isso está dentro de nós. Então, cada vez que eu e você estávamos chorando, ali Deus estava trabalhando. Deus sempre estava trabalhando. A Bíblia vai falar que Ele recolhe nos odres. Ninguém guarda lágrima, né? Não é verdade? Você chora, alguém guarda lágrima aí? Alguém pega um vidrinho e fica recolhendo lágrima? Aí rotula lá. Essa vez aqui que eu chorei, ó, foi por causa do meu filho. Aqui o vidrinho aqui, eu guardei todas as minhas lágrimas. A outra vez aqui, ó, tá vendo aqui esse rótulo aqui? Eu chorei, eu juntei todas as minhas lágrimas aqui. Foi por causa da minha esposa, do meu esposo, do meu ministério, do meu trabalho. Eu acredito que ninguém recolheu lágrimas e rotulou, não é verdade? Mas o Senhor, Ele guardou. Ele diz a palavra que acho que é Salmo 56, versículo 8, Ele vai dizer que Ele recolhe nos odres cada lágrima sua, né? Tu contas as minhas, é outra tradução que vai falar, é a outra tradução, mas ali está falando. Então Ele: constaste os meus passos quando sofri perseguições. Então, em diante das situações, Ele vai dizer o quê? E recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Não está elas escritas no teu livro? O que eu quero dizer com isso? Deus sabe de cada lágrima que caiu, desde o começo da sua caminhada, desde quando você está caminhando com o Senhor, todas elas foram recolhidas. Você não consegue entender, nem eu consigo ter a dimensão disso, mas lá no céu, na presença de Deus, Deus recolheu cada lágrima quando você chorou, quando você passou uma adversidade, quando você passou um problema, quando você sofreu, quando caluniaram contra você, quando se levantaram contra você, ou quando aconteceu algo na sua vida, que você chorou lá no seu secreto, que você colocou o joelho no chão, ou às vezes você já levantava chorona, ou às vezes você ia dormir e chorava. Eu quero dizer para você que Deus recolheu cada lágrima da sua vida, e Ele sabe muito bem até hoje os problemas que ficaram para trás. Ele ainda está lá registrado para trazer solução. Então não desista, não importa o que o mundo tem falado, não importa qual é a mensagem negativa que o inimigo tem implantado. Eu quero dizer para você que neste ano de crescimento, Deus pode trazer sobre a sua vida, amém? Sonhos que ficaram lá atrás, projetos que ficaram lá atrás, Deus pode trabalhar na sua vida, no seu ministério. Deus pode restituir a vida dos teus filhos, amém? Deus pode restituir a vida do seu casamento. Deus pode abrir porta de emprego. Deus pode fazer qualquer coisa, amém? Desde que nós realmente se posicionamos e acreditamos no Senhor. Então eu quero dizer, Deus Ele trabalha. Enquanto você estava chorando, Deus já estava registrando, Deus já estava preparando para te dar a vitória. E muitas delas eu e você já recebemos, como eu disse. É por isso que estamos aqui hoje ainda, firmes, renovados pela palavra do Senhor. Então, porque Deus Ele tem cuidado de nós. Então eu quero dizer para você, Ele sabe certinho, Ele ouve a sua prece, a sua oração, Ele sabe. E foi isso que aconteceu com Ezequias. Quando Ezequias ele ora ao Senhor ali, diz a palavra que sucedeu que, não havendo, no versículo de número 4, sucedeu que não havendo ainda saído Isaías do pátio, Isaías foi lá e deu a mensagem: ó, você vai morrer, põe a tua casa em ordem que você vai morrer e não vai viver mais. Mas antes dele sair do pátio, Deus ele já tinha ouvido a oração de Ezequias. Talvez Isaías estava saindo ali, né, numa velocidadezinha, andando, caminhando, né? A conexão de Ezequias era igual hoje, né? Igual você vai mexer no Wi-Fi, né? No WhatsApp você manda uma mensagem, daqui a pouco já chegou lá no celular do profeta, falou: ó, volta para trás. Eu já escutei a oração do meu servo e já entrei com a providência, amém?
Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que aqui é conexão direta com Deus, amém? Deus já está lendo os seus pensamentos. Se você começar agora já a se colocar na presença do Senhor, falando: Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, faz a obra. Se você já está lembrando de algo do passado que aconteceu, Deus, Ele já está recebendo lá no céu. E talvez antes de você sair daqui, Deus já vai fazer um milagre na sua vida. Deus já vai dar uma palavra de direção. Deus já vai falar: segue por aqui, faz isso que vai dar certo. Porque nós temos uma conexão direta com Deus, amém? Esse é o poder da oração. Esse é o poder da oração. Então Deus, Ele ouve a nossa oração. Em várias passagens, eu marquei algumas aqui só. Foi ministrado esses dias acerca de Ismael. Deus ouviu a oração do menino. Lucas 1,13 vai dizer que o anjo ouviu a oração de Zacarias e Isabel acerca de João Batista que ia nascer. Deus também ouviu a oração de Daniel, que ficou clamando por 21 dias, mas o anjo vai deixar claro, desde o primeiro dia, Deus já tinha ouvido a oração. Então nós servimos um Deus vivo, amém, igreja? Você não serve um pedaço de madeira, você não serve um pedaço de vidro, você não serve um pedaço de ferro, nem de barro. Você serve um Deus vivo, amém? Um Deus que ouve e um Deus que se move sobre a nossa vida. Foi isso que o salmista disse no Salmo 40. Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu a minha petição, Ele se inclinou para mim. Então eu quero dizer, Deus está se inclinando aqui nessa noite, amém? Deus, Ele se inclina toda vez que você ora ao Senhor. Deus, Ele sabe das suas necessidades. Não deixa nenhuma mentira, nada tomar conta disso daqui. Tomar conta de roubar uma palavra dessa do seu coração, colocar incredulidade. Deus é um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que sabe todas as coisas, e um Deus que tem poder para mudar qualquer história em nome de Jesus, amém? Então se coloque na presença do Senhor. Mas muitas vezes você fala: mas pastor, eu tenho orado, Deus tem ouvido, mas e aí, o que eu devo fazer? Pois é, nós precisamos, desde o momento que eu estou falando aqui, se posicionar. Quando o profeta volta lá para ele, nem saiu do pátio do palácio, volta e fala assim: olha, Deus ouviu a sua oração, viu o seu choro, viu o seu sofrimento, e Ele manda dizer para você agora o seguinte: você vai ser curado e eu vou te acrescentar mais 15 anos. Tá bom, né? 15 anos já dá para fazer muita coisa, né? Dura receber uma mensagem e falar assim que vai morrer no dia seguinte, não tem o que fazer. 15 anos dá para organizar, 15 anos ainda dá para viver bastante. Apesar dele ter sido, tá novo ainda, mas melhor do que morrer naquela hora. E ele fala o seguinte, algo interessante, ele fala assim: você vai pegar uma pasta de figo e você vai passar. E aí que me chama a atenção, por quê? Se Deus já tinha liberado a cura, para que ele vai passar a pasta de figo? E isso me intrigou, e o Espírito Santo falou: porque nós precisamos se posicionar, nós precisamos fazer sempre algo a mais. Quando você faz as mesmas coisas, você só recebe as mesmas coisas, você só fica no mesmo lugar. Mas quando você se posiciona e faz algo a mais para o Senhor, você crê e obedece, arrisca a palavra, Deus faz muito mais na nossa vida, amém? Então não precisava, assim, às vezes nós estamos desse jeito. Deus fala, você fala: vou esperar. E senta e fica esperando 1 mês, 1 ano, 5 anos, e você está no mesmo lugar esperando. Por quê? Porque não se posicionamos. Porque não se posicionamos. Você fala uma vez com Deus e não volta a falar mais acerca daquele problema, ou acerca daquela adversidade, ou até mesmo no dia a dia. Às vezes nós ficamos semanas, pessoas ficam semanas sem falar com Deus, não se posiciona. E às vezes Deus tem falado: você quer a bênção? Então vem me servir. Você tem um dom? Vem me servir, que eu quero abrir as janelas do céu. Tem gente que tem dom, eu sempre falei aqui, vou falar de novo. Tem gente que tem dom de estar aqui no altar para louvar o Senhor. Tem dom, mas não quer. E Deus está falando assim: se posiciona. Você pediu tudo, eu quero fazer na sua vida. Passa a pasta de figo. E às vezes a pessoa não quer. Aí Deus está falando: você é um líder, para liderar uma área da igreja, para ser um líder de célula. Você tem um dom de liderança, mas está no mesmo lugar. E Deus está insistindo, às vezes Deus está trazendo uma palavra como essa. Você tem um dom de cuidar das crianças, que eu acho lindo e maravilhoso, retomamos aí. Gosta, Deus já falou: vai cuidar de criança.
aí você não vai, você perde as bênçãos. Nós precisamos se posicionar. É só um exemplo, mas como eu falei, Deus fala comigo e fala com você na intimidade. Deus cobra às vezes, para que Ele possa abençoar a minha vida, a sua vida. Nós precisamos se posicionar, amém, igreja? Então Ele poderia falar o seguinte: não, eu já recebi a cura, para que eu vou fazer esse negócio, essa pasta de figo aí para passar? E muitas vezes nós pensamos dessa forma, ou às vezes ficamos, sentado no bom. O bom é inimigo do excelente, amém? Às vezes você fala: minha vida está boa, minha situação está boa, tá bom eu ficar sentadinho aqui, escutar a palavra e ir embora para casa, tá bom. Pois é, o bom, ele é inimigo terrível do excelente. E o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é o excelente, amém? E junto com o excelente vem a cura, vem o milagre, vem a restauração, vem a mudança. E Deus quer acrescentar, da mesma forma que acrescentou uma chance na vida de Ezequias, que deu a ele mais 15 anos, Deus quer dar para você também coisas grandes, amém? Coisas que os olhos não viu, coisas que ainda não veio nem no coração e nem veio ao ouvido, são as coisas grandes que Deus quer fazer, tanto nessa terra como ainda no porvir. É isso que Deus tem para mim e para você. Nós somos uma igreja, nós temos aqui vários membros, nós poderíamos mover muitos se nós se posicionássemos. E na verdade a bênção era para você e para mim. Quando nós se posicionamos, nós somos abençoados, amém? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que essa oração no secreto nos revela e nos faz descobrir o propósito de Deus. Entra hoje no seu quarto, no secreto. Fala: Senhor, eu escutei a palavra ali, o que o Senhor tem para mim? Qual posição que eu devo ficar? Aonde o Senhor vai me colocar? Faz umas perguntas simples, Senhor. Você vai descobrir que Ele vai falar no seu coração e você vai ver que você tem coisas grandes, você tem uma história. Às vezes você está escrevendo, as páginas ainda estão em branco. Às vezes você está lá no começo da sua história, do seu caderno, vamos dizer assim, do seu livro. Você escreveu apenas alguma história, tem tudo isso de história para você, mas você está parado aqui porque você não se posiciona. E olha aqui comigo, olha o tanto que Deus poderia escrever na sua vida. Olha o tanto de maravilhas, tanto de coisa que Ele podia te usar, mas você está aqui, ó. Logo depois da capa, escreveu lá uns capítulos, uns versículos e parou. Tá bom? Não, Deus tem o excelente para mim e para você. Ainda está muito. De repente tem uns que já estão no meio, tem uns que entenderam, estão caminhando já lá para o final, e assim por diante. São aquelas pessoas que se destacam. Na Bíblia também você vai ler vários nomes que se destacaram. Por quê? Porque se posicionaram. Tiveram lutas? Sim. Tiveram batalhas diárias? Sim. Mas prevaleceram. Então entra no secreto lá, pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse tempo? Como eu devo me posicionar? Qual que é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Eu quero cumprir ele inteiro. Eu não quero deixar nada para trás. Eu quero que o Senhor cumpra todo o propósito na minha vida. E você vai descobrir. Mas se coloque de verdade como Ezequias se colocou. Aquela oração não foi uma oração, não foi apenas uma oração ali ou de arrependimento ou de alguma outra coisa parecida. Não! Foi genuína. Porque subiu no céu na hora e já desceu a resposta. Então vá com o coração aberto. Vá realmente na humildade com o Senhor. E você vai descobrir o que o Senhor tem para falar para você. Amém? Mateus capítulo 6, versículo de número 5 e 6. E quando não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas da rua, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Segura aí. Volta atrás, segura aí. Então, olha ali para você ver. Às vezes a oração, se você fazer uma oração simplesmente para se aparecer, se você fazer uma oração realmente sem propósito, sem realmente reconhecer esse Deus maravilhoso, ou como eu disse, simplesmente de cobrança, às vezes que nós fazemos muito. E aí, Deus? Vai fazer, não vai? Por que está acontecendo? Não é dessa forma. A oração tem que ser verdadeira. O versículo 6. Mas tu, quando orares, presta atenção, entra no teu aposento e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente.
publicamente. Além de você receber a recompensa, você vai ser testemunha, amém? Você vai ser testemunho. E você vai ficar, como diz o ditado, famoso nessa terra, por ser um homem ou uma mulher que tem a presença de Deus, que tem o chamado de Deus, que tem o propósito de Deus se cumprindo, para ser testemunha de que Deus te guarda, que Deus te abençoe, que Deus faz maravilhas, e que você suporta as provações sem retroceder. Então o segredo qual que é? Secreto. Por isso o tema é a oração secreta. A oração secreta. Você já entrou hoje na oração secreta? Se você não entrou, entre. Deus tem grandes coisas para você. Então nós precisamos entender isso daqui. Precisamos entender que essa intimidade é essencial. E quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado no versículo de número 9. O versículo de número 9 vai deixar bem claro a intimidade desse homem. Porque ele recebe a cura, ele faz lá a pasta de figos, ele sobe para ir para a casa do Senhor, mas ele pede a confirmação. Eu sei que às vezes ele vai falar assim, mas ele não cria no Senhor. Sim, eu e você também cremos, mas às vezes, nós queremos ouvir da boca do Senhor. Mas quando eu leio esse texto, eu percebo a intimidade que esse homem tinha com Deus. E é essa intimidade que eu e você temos que ter. Qual é o seu nível de intimidade com Deus? Você tem ouvido diariamente a voz do Senhor? Quando você entra no secreto, ou quando você ora, você realmente escuta a voz de Deus? Realmente você tem um diálogo com Deus? Ou às vezes você só é vazio, está no módulo mudo? Nós precisamos mudar isso. A igreja precisa mudar isso, porque o único meio que tem para mudar a humanidade, para resolver qualquer situação, se chama igreja. Não é governo, não é poder, é igreja. A igreja ela tem esse poder de mudar as situações. Mas o versículo de número 9 é intrigante. Ele diz o seguinte. Não, versículo 8. Desculpa. Versículo 8 do capítulo 20. Diz assim: Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te terá como sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantará-se a sombra 10 graus ou voltará 10 graus para trás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline ou avance 10 graus. Não aconteça isso, mas que volte a sombra 10 graus. Então, pelo graus que havia declinado no relógio de Acaz. Como eu disse, eu vejo a intimidade desse homem para chegar e falar para Deus, falar assim: Deus, eu quero uma prova. E essa intimidade que nós temos está à minha e à sua disposição. E você chegar e falar para o Senhor: Senhor, me prova também. Fala no meu coração. Vem com o teu Espírito Santo e me traz a direção. Nós precisamos ter essa intimidade como esse homem tinha. E era uma coisa difícil, porque simplesmente quando a gente lê aqui, o relógio de Acaz era como degraus, como escada. Então conforme o sol ia andando, cada degrau simbolizava um horário do dia. Se estivesse lá no degrau 10, suponhamos, era 10 horas. Algo difícil. E ele ainda pede o mais difícil ainda. Fala assim, a sombra aí, o sol e o dia decorrer é fácil. Agora eu quero que volta para trás. Em outras palavras, eu quero que a terra dá uma freada. Quero que o Senhor dá uma freada na terra e faz voltar para trás. Como se o relógio, como o tempo voltasse para trás. Olha que ousadia desse homem. Para quem faz um pedido desse, tem que ter muita intimidade com Deus. Tem que ter muita intimidade com Deus. Mas sabe qual que é o melhor? É que Deus concede, é que Deus faz conforme Ele pediu. E eu quero dizer para você que Deus, Ele quer fazer na sua vida o tudo, o muito mais, o abundantemente, além do que você pede, além do que você pensa. Do poder da palavra que opera em nós, Ele está disposto, mas você precisa ter intimidade. Aí nós pedimos grandes coisas, nós pedimos para ser usados, pedimos para Deus restaurar isso, para Deus abrir porta lá. E aí Deus está perguntando nessa noite: e a intimidade? E a nossa amizade? E o nosso diálogo? E a minha posição pai e filho, como que fica?
Mas nós estamos pedindo todos os dias. Agora você perceba bem, Ezequias ele tinha uma intimidade, porque o pai atendeu ele. O pai fez voltar. É como se o sol estivesse descendo lá, o sol estava indo lá, a sombra estava vindo aqui, desceu 1 degrau no relógio de Acaz, desceu 2 degraus no relógio pedido, por causa da intimidade de Ezequias, dá uma freada na terra, imagina, aí volta para trás, o sol tem que recuar para trás, tem que voltar, subir de volta. Imagina se você estivesse numa situação dessa e deparasse com um milagre desse, que coisa maravilhosa. Mas Deus, Ele tem feito milagres em nosso meio ainda, com intimidade, com sinceridade e com humildade de coração. Às vezes nós olhando assim, falando, mas esse negócio é... Às vezes a sua condição financeira está complicada, às vezes é algo lá no seu trabalho, eu não sei. E para Deus também, Ele não importa o tamanho da dificuldade, porque um Deus que para o tempo e volta para trás, Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida e na minha vida. A Bíblia diz que Ele criou o céu e a terra, tudo é dele. Salmos de número 24 vai dizer que a terra, a plenitude, tudo que há na terra, inclusive nós que habitamos na terra, pertence a Ele. Ele sabe muito bem das suas dificuldades. Ele recolheu as suas lágrimas quando você chorou pela sua família, quando você chorou pelo seu casamento. Ele recolheu as lágrimas. Às vezes Ele recolheu lágrimas esses dias que estávamos sofrendo. E Deus hoje quer fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Por isso eu queria que você colocasse de pé. Da mesma forma que Ezequias recebeu a mensagem e ele virou naquele momento para falar com Deus, nós vamos exercer a nossa fé. Que você possa agora se voltar também para o Senhor. Esqueça as coisas lá fora, esqueça que você está até notícia ruim por esses dias, ou talvez está acontecendo algo ruim. Mas o mesmo Deus que curou Ezequias é o mesmo Deus que pode mudar a sua história. Talvez você está cheio de problema, como diz o outro, estou cheio de pepino para resolver, né? Cheio de coisa, está acontecendo uma coisa em cima da outra, não importa. Deus está aqui para ouvir a minha e a sua oração e restituir na sua vida e trazer de volta a vitória. Eu não sei o que Ele vai acrescentar. Dizer que Ele deu uma chance e acrescentou mais 15 anos. Talvez Deus quer acrescentar muito mais na sua vida. E é interessante uma parte que Ele diz assim: morrerás e não viverás. Morrer, todo mundo sabe que vai morrer. Isso é a tendência de todo mundo. Ninguém vai ficar aqui, né, como diz o ditado, para semente. Mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, por causa da incredulidade, por causa do afastamento, nós podemos morrer eternamente. Ali está falando o quê? De vida eterna. Morrer e não viver mais, nem para a ressurreição. Nós temos intimidade da oração, por quê? Porque quer nos arrastar para o tormento eterno. Então, morrer natural, todo mundo vai morrer. Mas morrer e não viver de novo, aí é muito difícil. Então, se posicione.